Então fique muito atento na questão do vento do fígado, esses sintomas, tremores, né? Fique muito atento. Uma fala desconexa, a pessoa pode apresentar na fala a afasia, dislalia, né? A fala desconecta, a pessoa pode apresentar dificuldade motora, vento do fígado, hipertensão por vento do fígado, desvio na boca, desvio nos olhos, então você já observa uma pessoa com desvio nos olhos que tem hipertensão, vento do fígado, é um caso para dar uma atenção especial. Parestesia, hemiplegia, então a pessoa já teve, por exemplo, o AVC, toda pessoa que tem o AVC, que tem hipertensão e tem AVC, o vento do fígado, coma por hipertensão, vento do fígado. Então, também observe a língua, né? Nesse caso a língua vai estar trêmula, mas vai estar rija e desviada, uma língua vai estar vermelha, se você pegar o pulso da pessoa, esse pulso vai estar muito forte. Então, lembre-se disso, olhe para a língua, pegue o pulso. Ah, mas eu não sei pegar pulso ainda, que é algo que parece tão difícil. Pegue o pulso, você vai perceber, você só aprende fazendo, ok? Mas, diante dessa sintomatologia toda aqui que estou passando, vai ficar fácil de você realmente começar a colocar essas desarmonias dentro das síndromes energéticas. E você colocando dentro das síndromes energéticas, tendo certeza de qual síndrome é, você vai conseguir tratar com eficácia. Utilize então os métodos da acupuntura, utilize os métodos da fitoterapia chinesa, utilize magnetoterapia, tem algumas coisinhas diferentes aí na magnetoterapia, volto a dizer isso, que muita gente ainda que trabalha com medicina chinesa desconhece dessas coisinhas diferentes, que dão toda a diferença no final. E tudo isso, todas essas síndromes aqui, mais a síndrome de obstrução de umidade e fleuma, que ela é importantíssima, importantíssima. Então tem muitos casos que é umidade e fleuma e a pessoa às vezes se confunde com outra. Se houver umidade e fleuma e você não tratar, não vai funcionar tratar outro padrão. Então primeiro você tem que resolver essa umidade e fleuma. Já digo de cara, de antemão, muitas pessoas que têm diabetes podem ter na sua origem umidade e fleuma. Já tem umidade, pode ter fleuma. E aí você tem que fazer primeiro essa desobstrução, manter um fluxo livre de energias, tratar alguns pontos dos 3 aquecedores, então tem que tratar o triplo aquecedor, não como meridiano, mas tratar pontos dos 3 aquecedores, e aí você vai conseguir resolver esta hipertensão que tem algumas coisas bem características. E você consegue sim diferenciar ela bem da deficiência de yin e yang do rim, por exemplo, ou do excesso de yang do fígado, que a pessoa pode vir a ter diversos padrões, vários padrões, mas você tem que saber o que é importante de você tratar no momento, não queira tratar tudo, trate o mais importante no momento, e aí terá resultado. Ou seja, se a pessoa tiver obstrução de umidade e fleuma e você não tratar isso, tratar os outros padrões, não vai resolver o problema de hipertensão. Então, quando não está resolvendo o problema, perceba. Se você faz certo, o resultado vem. Se você não está tendo resultado, talvez algo você esteja fazendo errado que ainda precisa aprimorar um pouquinho. Ok? Então, vamos agora para o último caso, então, de uma síndrome energética que envolve a hipertensão. O último caso, então, agora, de hipertensão. Qual é este caso? Preste muita atenção nesse caso, ok? Porque muitas pessoas trocam, acham que estão em outro estágio, acham que tem um excesso de yang do fígado, uma deficiência de yin do fígado ou do rim, e estão aqui dentro. Então é importante, eu coloquei uma quantidade grande de sintomas aqui para você não errar, ok? Preste muita atenção. Obstrução por umidade, fleuma. Quando se tem uma obstrução por umidade, fleuma, o que nós devemos fazer? Nós devemos drenar essa umidade, secar essa umidade, né? Muitas vezes se fala fleuma, se fala mucosidade, então nós temos que usar um processo terapêutico que drene e seque, ok? Mas preste muita atenção nessa questão de umidade e fleuma. Por quê? Porque muitas vezes, quando se vai fazer o tratamento,
ou quando em formação de curso de acupuntura, tem lá 2 pontos clássicos para a questão de eliminar fleuma. Quais são esses pontos? BP3 e E40. Acontece que uma pessoa hipertensa que está dentro dessa síndrome, somente esses pontos não vão ser o suficiente. Então, preste muita atenção para você aprender realmente a tratar a unidade fleuma e tratar exatamente onde ela está, se ela está no aquecedor superior, se ela está no médio ou se ela está no inferior. Mas a pessoa que tem hipertensão, que está dentro dessa síndrome, o que ela sente? Unidade fleuma, ela vai sentir sensação de peso. Então, cefaleia, tontura, vertigem estão em todos, podem estar em todos os casos de hipertensão. Agora aqui onde eu sublinhei, peso na cabeça. Você lembra que lá na deficiência de Yin e Yang do Rin tinha a cabeça oca? Aqui não, sensação de peso. Por quê? Porque tem muita umidade. Sensação de peso na cabeça, sensação de peso no corpo, porque tem muita umidade. Tem muita mucosidade, fleuma. Entumecimento dos membros. Outra coisa importante, a pessoa sente isso também. Pode sentir uma plenitude, uma sensação de inchaço, tanto torácica quanto na região do epigástrico. Pode sentir isso também. Pode sentir também um cansaço, sonolência, que está demonstrando que tem muita umidade, muito fleuma. Em alguns casos, não todos, em alguns casos a pessoa é mais obesa, está demonstrando muita umidade, muito fleuma. Então, preste atenção. Às vezes a pessoa quer emagrecer, tem hipertensão. Se você não tratar isso aqui, não vai melhorar, não vai emagrecer, não vai melhorar a hipertensão. Não adianta você tratar outras síndromes que a pessoa tenha se você não resolver essa via das águas, se você não fazer circular, eliminar esse excesso de umidade e fazer circular totalmente, ok? Então, algumas pessoas vão ter náusea, algumas pessoas vão ter vômito e algumas pessoas vão ter perda de apetite. Algumas, não todas. O que nós vamos observar na pessoa que tem este tipo de síndrome é justamente uma sensação de peso. Peso na cabeça, de peso no corpo, entumecimento dos membros, pode até haver inchaço também, das pernas, do abdômen, do rosto, pode haver inchaço das mãos, pode haver, mas mesmo não havendo inchaço, essa sensação de entumecimento nos membros, ela existe. Plenitude torácica ou na questão do epigástrico. E um cansaço tipo sonolência. Pode haver os dois, mas a sonolência sempre há. Então, quando você trata o triplo aquecedor, lembre disso, quando você trata o triplo aquecedor, você resolve este problema. E quando eu falo aqui em tratar o triplo aquecedor, não é tratar pontos do triplo aquecedor, não. Existem pontos específicos para a parte torácica, pontos específicos para o aquecedor médio, a parte abdominal, e pontos específicos para o aquecedor inferior. Existem pontos específicos para isso. Mas quando você tratar, você tem que usar pontos de todos os aquecedores. Mas quando você tratar, você tem que usar pontos de todos os aquecedores. Então lembre-se bem, pontos de todos os aquecedores. Esse tipo de tratamento não vai pouca agulha. Não se preocupe. Se você não eliminar o fleuma, você não consegue resolver o problema dessa pessoa. Por mais fórmulas que você dê, por mais pontos de acupuntura que você use para outras coisas, você não consegue resolver. Então vamos lá. Deixei por último por causa disso. Se você sabe resolver umidade e fleuma, você consegue resolver muita coisa dentro da medicina tradicional chinesa. Ok? Fórmulas para se utilizar. Fórmulas magistrais. Ban Xia Baizu Chamatang. Esta fórmula seca a umidade e também a mucosidade. Ok? Número 151 dos florais de Hoffmann. Equivale a essa mesma fórmula. Então, o objetivo é drenar essa umidade, secar essa umidade, secar a mucosidade, que é uma umidade, digamos assim, maior. Voltando para cá, mesma fórmula que é utilizada em todos os casos. Chaihu Jia Longo Munitan, número 9. Então, utilize as fórmulas magistrais ou fitoterapia chinesa
ou o processo de fitoterapia brasileira, você que sabe fazer a junção das fórmulas, e utilize pontos de acupuntura, utilize os dois, porque muitas vezes você utilizando somente o ponto da acupuntura, você não vai conseguir resolver esse caso aqui de hipertensão. Tem muito desse caso hoje. Por que tem muito desse caso? Porque a alimentação é inadequada. A alimentação provoca muita umidade. Os pensamentos, as emoções começam a enfraquecer o baço. Pessoa muita atividade intelectual, enfraqueceu o baço. E aí enfraquece o baço, começa a gerar umidade, começa o rim não funcionar bem, e assim por diante, o pulmão não funciona bem. Então vamos lá aos pontos de acupuntura. Preste muita atenção aqui. Primeira coisa que você vai fazer numa pessoa que tem umidade fleuma, usar os pontos TA4 e B64. Esses pontos vão ativar o triplo aquecedor. Esses pontos vão ativar a passagem de águas. Então você tem que começar por esses pontos. B64, TA4. Além disso, aí você divide onde a pessoa tem mais problema. Okay? Se a pessoa tem mais problema no aquecedor superior, você vai dar uma atenção especial ali no aquecedor superior e vai utilizar todos os pontos. Porém, você tem que usar alguns pontos chaves também do aquecedor médio e do aquecedor inferior. Se a pessoa tem problema no aquecedor médio, você vai usar todos os pontos do aquecedor médio. Porém, você vai utilizar pontos do aquecedor superior e também do inferior. Então, você não vai tratar só um aquecedor, você vai tratar todos, dando ênfase aonde está o problema maior. Um exemplo aqui é um problema, por exemplo, questão de mioma no útero ou a próstata, que seria considerado aqui dentro como uma mucosidade, fleuma no aquecedor inferior. Então, você utiliza todos os pontos do aquecedor inferior, vai utilizar alguns pontos, que eu vou passar aqui quais, do aquecedor médio e alguns pontos do aquecedor superior. Vamos para os pontos. Existe, aqui eu até sublinhei, ok? Porque existe alguns pontos que eles ativam a região dos aquecedores. Um ponto que ativa a região do aquecedor superior é o ponto do MAI 26. Ponto 26. Este ponto é um deles que ativa o aquecedor superior. O ponto que ativa o aquecedor médio é o VC11. VC11, ok? O ponto que ativa o aquecedor inferior é o E28. Alguém poderia estar pensando, escuta, mas não é o VC11? Não é o VC12 também? Sim. Por quê? Porque aí nós temos uma dupla de pontos que tem essa mesma função, ativar o aquecedor. Então, dupla de ponto que tem a função de ativar o aquecedor superior. O 26 e o VC17 ativam o aquecedor superior. Ponto que ativa o aquecedor médio. O VC9. Ponto que ativa o aquecedor inferior. O E28. Então, aquecedor superior, do MAI 26, médio VC9 e inferior E28. Agora, nós temos pontos que fazem a mesma função deste principal, que no aquecedor superior é o VC17, no aquecedor médio é o VC11 e 12, e no aquecedor inferior é o VC5. Então, sempre que você for tratar uma pessoa, você tem que utilizar esses pontos, sempre. E depois, os outros pontos que eu vou passar aqui para ênfase em cada aquecedor. Então, toda pessoa que você for tratar que tem umidade fleuma, utilize o ponto 26, aqui, o ponto VC17, para o aquecedor superior, utilize o ponto VC9, VC11 e VC12 para o aquecedor médio e utilize o ponto VC5 e E28 para o aquecedor inferior. A partir daí, você vai dar ênfase. Se o problema for maior no aquecedor superior, então você vai utilizar também os pontos PC7 e G4
IG6 e TA6. O TA4 está aqui também, mas lembre-se que ele já foi usado no começo. B64 e TA4. Então, no aquecedor superior são esses pontos. No aquecedor médio, além dos pontos para cada aquecedor, você vai utilizar o E22. E no aquecedor inferior, além dos pontos para cada aquecedor, você vai utilizar o B22, o B39, o R7 e o BP6. Então, se você utilizar este protocolo, você pode utilizar vários outros protocolos, mas se você utilizar este protocolo de abrir os aquecedores com os pontos principais e dar ênfase com os outros pontos, você vai conseguir tratar aquela pessoa que sofre dessa síndrome, fleumoumidade. E aí, como eu falei no início, não se preocupe na quantidade de pontos, porque é a preocupação grande nossa pela questão da energia ancestral, sempre utilizar menos pontos. Mas você, profissional, que vai ver qual a real condição de energia de cada pessoa. E aí, lógico, você pode reduzir um pouco desses pontos dependendo da condição. O que eu estou falando aqui, reduzir um pouco, sabendo e entendendo o protocolo. Porque quando você entende o protocolo de tratamento, você consegue elaborar esse mesmo protocolo com outros pontos também. Mas nunca deixe de utilizar os pontos principais no aquecedor superior, médio e inferior. Sempre. E sempre que possível, utilize todos os pontos indicados aqui. Utilize as fórmulas indicadas aqui. Claro, tem algumas plantas que poderiam indicar isoladamente, sim. Tem plantas que secam umidade, tem plantas que drenam umidade. Então, por exemplo, o gengibre, se a pessoa é tolerante ao gengibre, né? Aí às vezes tem que testar. O gengibre também pode ser utilizado neste caso. O chapéu de couro pode ser utilizado nesse caso. O alcaçuz pode ser utilizado nesse caso. Mas quando você utiliza de uma fórmula dessa, você consegue atingir uma demanda muito grande e muito específica para este caso aqui. E aí consegue tratar com eficácia um problema de hipertensão. Lembre-se, fleumoumidade você vai encontrar muito na prática clínica. Quando você fizer um tratamento, qualquer que seja, que não está respondendo de acordo com a velocidade que deveria responder, pense nisso, observe esses sintomas e, se for fleumoumidade, trate primeiro isso para depois tratar as outras síndromes. Aí você conseguirá ter um sucesso terapêutico com certeza.